Um abraço, meus amigos e minhas amigas do esporte. Um abraço para vocês e mais uma vez eu peço para que você deixe aí a sua presença, marque aí no seu like, deixando a sua participação nessa minha caminhada aqui no YouTube. E hoje, sexta-feira, a gente falando a respeito do que vai acontecer no fim de semana no esporte em Minas Gerais. E é muito importante a sua participação para que você me ajude a dar continuidade a esse trabalho aqui no YouTube. Eu começo no programa de hoje falando exatamente do Atlético, que na quarta-feira passou pela equipe do Independente Del Valle, 3-1, e garantiu vaga na final. Vai enfrentar o Lanús no próximo dia 22 de novembro, jogo lá em Assunção, no Paraguai, e o torcedor do Atlético já pode ir pensando em arrumar malas e comprar ingressos para essa partida. Jogo que vai decidir o campeão da Copa Sul-Americana, Atlético e Lanús. Já o Cruzeiro joga amanhã, às 4 horas da tarde, nesse sábado, contra a equipe do Vitória, do técnico Jair Ventura. O técnico baiano tem muitos problemas para escalar a equipe, enquanto que o Cruzeiro perdeu alguns jogadores. Perdeu o Fabrício Bruno, que foi expulso na partida contra o Palmeiras. O Lucas Vidalba levou o terceiro cartão amarelo. E também o Wanderson, naquela entrada violenta do zagueiro do Palmeiras, que o tirou, inclusive, dessa temporada. O Wanderson somente volta a jogar futebol o ano que vem. O Cruzeiro, portanto, vai ter então, para os lugares do Vidalba, o João Marcelo, o Jonathan Jesus no lugar do Fabrício Bruno e o Arroio entra no lugar do Wanderson. Um time bastante ofensivo. O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, disse que quer um Cruzeiro bastante concentrado, porque nas partidas contra a turma que está lá beirando o Z4, o Cruzeiro não foi bem no Mineirão. O Cruzeiro venceu o Juventude aqui até com tranquilidade, mas teve dificuldades contra o Sport, teve dificuldades contra o Fortaleza, e com isso então o Vitória, que é o primeiro da zona do rebaixamento, vai fazer tudo para vencer o Cruzeiro aqui no Mineirão. Então tem que entrar concentrado do princípio ao fim para que o time consiga essa vitória e aproxime cada vez mais dos líderes Palmeiras e Flamengo. Olha, já o Atlético jogando domingo lá no estádio Beira-Rio em Porto Alegre às 18h30. O Arana e o Scarpa não jogam, eles levaram o terceiro cartão na partida do Atlético no último jogo aqui em Belo Horizonte, portanto estão fora. O técnico Sampaoli ainda tem dúvidas para definir o time. Ele pode definir entre o Ivan Roman e o Juan na zaga, o Fausto Vera ou o Alexander também ali no meio, e o Hulk e o Rony, a dúvida de ataque do técnico Jorge Sampaoli. O Atlético hoje, lembrando que o time está na 13ª posição com apenas 36 pontos ganhos, e o Inter é o 15º com 35 pontos. Então é um jogo de 6 pontos para o Atlético. E se perder, vai perder muita posição, pode até encostar ali no Z4. Apesar de que o Atlético tem jogos fáceis depois aqui no Mineirão, mas é uma partida que pode complicar a vida do Atlético no Campeonato Brasileiro. O Alex Gomes Estefano vai apitar essa partida Atlético e Internacional. Lembrando que o Campeonato Brasileiro desse ano vai abrir mais vagas para a Copa Libertadores do ano que vem. Já que Palmeiras e Flamengo vão decidir a Copa Conmebol Libertadores, um deles, os dois estão lá na frente, lembrando que o Palmeiras é o primeiro, o Flamengo é o segundo, eu acho que, e o Cruzeiro é o terceiro. Com isso, se o Palmeiras for campeão brasileiro, abre uma vaga, aí são 7 vagas. Se o Flamengo for campeão brasileiro, abre a vaga. Se o Flamengo for campeão da Libertadores, abre uma vaga. Isso em função de quê? Porque na Libertadores, o campeão da Libertadores já tem vaga garantida na Libertadores do ano que vem. Então, abre a 7ª vaga, Flamengo e Palmeiras. A 8ª vaga, ela vai ser aberta se o Atlético vencer a equipe do Lanús. Com isso, o Atlético também já garante vaga na Libertadores do ano que vem. Mas não abre uma vaga para o Campeonato Brasileiro, porque o Atlético hoje ocupa a 13ª posição. Quem pode abrir essa outra vaga é o Cruzeiro. Se o Cruzeiro vencer a Copa do Brasil, o Cruzeiro abre mais uma vaga, já que o Cruzeiro hoje
é o terceiro colocado e se continuar nessa posição e for campeão da Copa do Brasil, abre a 8ª vaga. Portanto, nós podemos ter 9 clubes brasileiros disputando a Libertadores no ano que vem, coisa que já aconteceu há muitos anos atrás. E a gente torce para que isso aconteça. Eu queria tocar num outro assunto importante aqui, é porque eu ouvi essa semana um anúncio de que os clubes brasileiros estariam se reunindo para formar uma liga para a disputa do Campeonato Brasileiro. Gente, olha, eu me lembro do Campeonato Brasileiro de 1987, quando foi criado o Clube dos 13, e numa briga com a CBF, já que em 86, 80 clubes disputaram o Campeonato Brasileiro, e tanta confusão depois, aí o Clube dos 13 resolveu criar o Campeonato Brasileiro. E aí nós tivemos 32 clubes, 16 na chave verde e 16 na chave vermelha. O Sport foi campeão de uma chave, o Flamengo foi campeão de outra. Só que o Flamengo depois não concordou em disputar o título. Vocês se lembram disso? O Flamengo não quis disputar. Flamengo e Internacional ia jogar uma semifinal para ver quem iria enfrentar o vencedor de Sport e Guarani. Os dois não jogaram, não resolveram não jogar e, portanto, a confusão foi formada. A CBF, então, declarou o Sport, que depois disputou com o Guarani e venceu o Guarani, e a CBF acabou levando o título de campeão brasileiro para o Sport. A coisa foi para a Justiça, né? Até pouco tempo atrás, no Supremo Tribunal Federal, que deu o ganho de causa ao Sport, consagrando o Sport campeão brasileiro de 87. Então, isso prova que os clubes não sabem organizar nada. E se organizarem um campeonato, vai ser aquela bagunça de sempre. Tudo gira em torno de que o Flamengo ganha mais da TV, o Corinthians ganha mais da TV e os outros clubes ganham menos. E eles querem uma união para que isso não aconteça, para que todo mundo receba a mesma coisa. E a gente sabe que isso dificilmente vai acontecer. Dificilmente o Flamengo vai deixar de ganhar menos, dificilmente o Corinthians vai querer ganhar menos ou igual aos outros clubes do Campeonato Brasileiro. Então, a gente fica aí na expectativa. O Campeonato Brasileiro de 2026 já está definido, vai começar no final de janeiro, vai até dezembro. Nós vamos ter a Copa do Brasil com mais clubes, outras, as chaves C e D com mais clubes, e a CBF organizando ainda esse Campeonato Brasileiro em 2026. Portanto, são essas as notícias desta sexta-feira, e mais uma vez eu peço para que você deixe o seu like aqui e marque sua presença, me ajudando nessa transmissão aqui no YouTube, no TikTok e também no Instagram, ok? Um abraço para vocês, um bom fim de semana e que a gente tenha grandes vitórias dos clubes mineiros nesse fim de semana.